A destruição da primeira casa de Deus. Mesmo os profetas falando, eles não levaram a sério. A cidade santa em ruínas. O templo foi destruído, o ouro do templo foi roubado. E uma nação em cativeiro. O povo indo para lá, eles já estavam desesperançosos. O Deus único havia abandonado os seus. É como se hoje a gente falasse de uma depressão profunda, só que coletiva. Alguém ainda lutaria pela independência e liberdade do povo escolhido? Israel é colocado num local que é justamente o meio da rota comercial entre os reinos do norte, da Mesopotâmia, os reinos da Ásia Menor e também do Egito. Então esses povos viam aquele povo chegando naquela região como um povo fraco militarmente, vulnerável, e por isso desde aqueles tempos Israel sofre com o ataque dos inimigos ao redor. Ataques externos e brigas internas fazem com que a poderosa monarquia unida de Israel, que teve grandes reis como Davi e Salomão, agora tivesse o seu território e a sua força divididos em dois. O Reino do Norte foi chamado o Reino de Israel, e ele vai durar até o ano 722 a.C., quando ele é conquistado pelos assírios. E o Reino do Sul, onde estava Jerusalém, foi chamado de Reino de Judá. O centro religioso e espiritual da nação estava exatamente no sul. Então, de certa forma, Judá ficou com o que era mais importante, mas a maioria das tribos rompeu com a unidade. E o primeiro a sofrer com as consequências desse ato foi o Reino do Norte, que foi dizimado pelo Império Assírio. 2 décadas após conquistar Israel, a Assíria avança para extinguir também o Reino do Sul. No entanto, Judá ainda conta com suas principais formas de defesa, a misericórdia de Deus e os muros da cidade. Nesse período, Ezequias, a gente nunca imagina isso, ele amplia a cidade, ele constrói muros e cria todo um sistema de proteção. E ao fazer isso acontece o imponderável, que a gente nunca poderia imaginar. Os assírios tentam conquistar Jerusalém, mas não conseguem conquistar. Uma vitória que foi um verdadeiro milagre. Mas se os muros permaneciam inabaláveis, eles não poderiam dizer o mesmo de sua fé. Após séculos sem invasões externas, o maior problema começou de dentro para fora. O povo passou a ser idólatra e se esqueceu dos mandamentos divinos. Passam-se cerca de 200 anos, até que o Reino do Sul também se enfraquece. Espiritualmente, os reis começam a tropeçar, quebrando a aliança com Deus, mas a sentença do povo de Judá também já havia sido decretada, e isso vai acontecer no ano de 587 a.C., quando o rei Nabucodonosor, o rei dos babilônios, invade Jerusalém. O reino da Babilônia estava em grande expansão, e a localização estratégica de Israel os colocava como um alvo do Império Babilônico. Grandes potências já haviam caído diante do rei Nabucodonosor, e Judá caminhava para ser o próximo alvo. Será que os muros de Jerusalém resistiriam a mais um ataque? O povo de Deus seria protegido mais uma vez? Seria possível os pagãos de deuses falsos invadirem o templo, um lugar santo, um lugar santíssimo, e tivessem condição de destruir. Eles imaginavam, não, vai cair um raio do céu, isso aqui é o lugar que Deus escolheu para colocar o seu nome. Mesmo os profetas falando, eles não levaram a sério.
Ignorar a voz do Altíssimo e os alertas feitos pelos homens de Deus é um erro que pode custar muito caro. Eles descobriram isso da pior maneira possível, com seu povo sendo tomado e os seus filhos sendo levados cativos para um reino distante. Começa então o cativeiro de 70 anos, já profetizado pelo profeta Jeremias. Jovens de boa aparência, intelectuais, reis e príncipes. A cada investida, Nabucodonosor levava aqueles que ele considerava promissores. Ao levar o rei vigente, ele deixava outro rei vassalo em seu lugar. O último, Zedequias, jurou em nome de Deus lealdade ao rei babilônio. Sua palavra não cumprida e sua infidelidade ao seu Deus levaram ao último ataque. Jerusalém é cercada em uma estratégia de guerra que os enfraquece em todos os sentidos. É um cerco de praticamente um ano que enfraquece muito a cidade de Jerusalém, e quando Nabucodonosor invade Jerusalém, ele encontra um povo faminto, um povo fraco para resistir à invasão, e acontece então um massacre que nós podemos conferir no livro das Lamentações do profeta Jeremias. Essa destruição não foi só física, o templo foi destruído, o ouro do templo foi roubado. Os cativos se estabelecem na Babilônia. O povo enfrenta o desafio de manter sua fé e tradição em um reino pagão, como vemos na história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Como ousas me desafiar? Que o forno seja aquecido 7 vezes mais forte, amarrai-os e atirai-os para dentro das chamas. Havia 3 pessoas que foram lançadas para dentro do fogo. Pode ter certeza, ó rei. Mas agora eu enxergo 4. E o quarto? Tem a aparência de um anjo enviado pelo próprio Deus. Mas o conquistador estava prestes a ser conquistado, e a liberdade do povo se aproximava. Dessa vez, Deus não precisou pesar toda a mão, bastou apenas um dedo para derrubar o poderoso Império Babilônio. Belsazar, ele realiza uma grande festa, um grande banquete, como diz no texto do profeta Daniel, e ali acontece então a sentença da Babilônia. A mão de Deus escrevendo na parede, Mené, Mené, Tekel, Parsim. Pesado foste na balança e achado em falta. Agora então, nesse mesmo momento, enquanto Belsazar está lendo essa mensagem que veio de Deus, Ciro estava dentro da cidade. A Babilônia então é invadida. Ciro, o rei dos persas, o primeiro ato dele, justamente nessa invasão, é liberar os povos cativos pela Babilônia, inclusive o povo judeu. Um retorno que não seria fácil, afinal a casa do seu Deus havia sido destruída, sua cidade queimada, seus muros estavam no chão. A terra, que um dia foi a promessa de Deus para o seu povo, ainda estaria vazia esperando por eles? Então a terra não ficou totalmente desocupada, assim. Não vai encontrar só os que sobraram do nosso povo. Então vai ser difícil. Mas o retorno do cativeiro não representou sua autonomia. O Império Persa ainda mantém Judá sob sua tutela e institui um governante vassalo sob seu domínio. Eles deixavam
uma espécie de governante local debaixo da supervisão deles. Zorobabel é neto justamente do último rei de Judá, e ele volta como governante interino da região, mas não para restabelecer o reino, mas justamente como um governante vassalo do Império Persa. Ele começa então a construção do templo, ele faz as reformas da construção do templo, dá início a essas reformas. A quem poderia interessar o bem dos filhos de Israel? Se existe um consenso sobre a obra de Deus, é de que sempre haverão inimigos tentando pará-la. Acontecem várias tentativas dos inimigos de enfraquecer o povo, porque sabendo que, se o templo fosse reconstruído, o povo se fortaleceria moralmente, espiritualmente, politicamente e militarmente. Porém, mais uma vez, o pior inimigo não é quem está fora, mas o desinteresse de quem está dentro. E o que a gente faz na hora do aperto? A gente prioriza a nossa vida, né? Então, primeiro eu vou cuidar lá de casa e o resto pode esperar. Por isso, ninguém tem interesse em mexer no templo. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas? A convocação do profeta Ageu surte efeito, e o povo que havia largado a obra do seu Deus a retoma novamente. A reconstrução do templo reinicia, é ordenado os sacerdotes, porém a cidade ainda estava vulnerável, as muralhas ainda estavam derrubadas, as portas da cidade estavam queimadas. Então é quando vem o segundo grupo, depois de praticamente 80 anos, vem o segundo grupo com Esdras. Esdras era sacerdote, porém também era escriba. Então Esdras se incumbe justamente de organizar o povo espiritualmente, trazer os ensinamentos da lei, organizar os sacerdotes e restaurar o culto a Deus no templo já reconstruído. O lugar de adoração ao Deus verdadeiro estava estabelecido novamente. No entanto, a cidade e os muros ainda estavam destruídos, e um decreto do atual rei persa Artaxerxes proíbe a reconstrução dos muros. Como Jerusalém não tem os muros reconstruídos, ela virou terra de ninguém, ela é um espaço aberto. Porque muros naquela época significavam proteção. Sem muro é impossível ter essa proteção, principalmente numa cidade. Vulneráveis e expostos a diversos ataques. O decreto do rei Artaxerxes não apenas impedia a construção do muro, mas também determinava que apenas ele poderia revogar essa decisão. Jerusalém estava condenada a permanecer destruída, mas surge um homem capaz de mudar o coração do rei. Neemias é um personagem muito interessante bíblico, porque ele não é um sacerdote que faz parte do cerimonial, né, religioso. Ele não é um profeta, uma pessoa chamada especificamente para uma missão. Ele não é um rabino, ele não é nada que a gente espera que ele seja. E ali ele toma um espaço muito importante, que é o espaço de um copeiro do rei. Copeiro parece estranho, mas copeiro é uma pessoa de extrema confiança do rei, porque ele teria que provar as bebidas antes do rei para ver se estava envenenado. Então, se não fosse de extrema confiança, o rei mesmo não o deixaria perto dele. Sem muros, sem proteção e com o povo em grande miséria, as notícias que Neemias recebe de Jerusalém são as piores possíveis. Primeira coisa que ele fez quando ele ouviu a história do seu povo é se ajoelhar e orar.
é muito interessante, ele se humilhou diante de Deus, pediu perdão e falou: Deus, eu preciso fazer alguma coisa por esse povo. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo pelos filhos de Israel. Teus servos. A tristeza de Neemias com a situação de seu reino é percebida pelo rei, e o monarca não apenas revoga seu decreto, como permite que o próprio Neemias retorne para reconstruir a cidade. Nisso, ele consegue a licença do rei para ela resolver a situação. E com prazo delimitado. O rei não vai tirar o assessor principal dele lá para cuidar da terra dele e pronto, fique à vontade. E ele vai. Quando ele vai para lá, ele chega em silêncio, sem alarde, e vai verificar detalhadamente para saber o que é necessário ser feito para não ouvir, né? Escutar relatório de orelha, mas de fato saber qual é o tamanho da necessidade. E aí ele prossegue na sua jornada, e é muito interessante porque ele tem que lidar com a fragilidade do povo, que o povo não tem ânimo. Eles estão sem alimento, eles estão com muitas dificuldades, sofrendo bastante. É como se hoje a gente falasse de uma depressão profunda, só que coletiva. Imaginem essas pessoas terem a capacidade de pensar: vamos fazer o muro da cidade, porque eles não conseguem nem enxergar essa possibilidade. Imagina fazer alguma coisa. Então, quando ele chega em Jerusalém, o primeiro discurso de Neemias é justamente esse: olha a vergonha que nós estamos, nós somos o povo de Deus, nós precisamos reconstruir a cidade, mas precisamos fazer isso juntos, nós não podemos nos separar mais, a divisão não pode acontecer mais. Neemias entendeu uma lição valiosa: sem a união do povo não seria possível a reconstrução. Quem esse Neemias pensa que é para chegar aqui dando ordem? Incitando o povo aí contra a vidinha medíocre que eles têm. O povo já está acostumado com as regras aqui. Já aceitaram que o mínimo é tudo que eles podem ter. Baruch, anda! Miseráveis. Por que então esse condenado vem aqui agora e propõe reconstruir a cidade? Sambalat, escuta. Reconstruir Jerusalém, Tobias. Você tem noção do que isso significa? Você acha mesmo que eles vão conseguir reerguer as muralhas? Por favor. E se fizerem? Não vão. Porque para cada pedra que eles usarem para edificar um muro, nós vamos derrubar 1000. Uma vez que você tem os muros, você pode ter o controle de entrada e de saída. Uma vez que você tem essa segurança estabelecida, qualquer pessoa que tem outra intenção vai ser devidamente aí colocada fora do cenário. Outra coisa que a gente precisa pensar é que a reconstrução do muro não quer dizer só um muro subindo. Esse lugar é um dos lugares mais importantes para a fé. É onde Deus escolheu morar no meio do seu povo. Então é uma questão espiritual muito forte. E está ligada também com uma restauração desse povo que pecou. Foi levado para a Babilônia e agora está sendo restaurado. Proteger a fé e o povo de Deus é a missão mais importante que existe. Muitos inimigos irão surgir para impedir e ameaçar Neemias. No entanto, o copeiro não irá se abater. Olhem bem para esses homens. O que esses judeus fracos estão fazendo? Pensam que podem acabar a obra em um só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Mesmo que vocês reconstruam, se vier uma raposa, ela derrubará facilmente o seu muro de pedras. Considere-se avisado pela segunda vez. Então, nesse momento, não que ele não estivesse com medo, mas ele vai dar uma resposta. Por que eu fugiria disso?
eu vou continuar fazendo aquilo que Deus me enviou para fazer e porque tem todo esse povo que está junto. Então, é muito interessante essa união, esse povo estar junto. Apesar do líder ser muito importante, a gente precisa que as pessoas que têm uma missão, uma visão que foi colocada por Deus, estejam na lida, estejam lá na frente, fazendo aquilo que Deus colocou. Cada um sabia exatamente o que precisava fazer, e para defender o muro e a sua família, eles carregavam a espada em uma mão e a pá em outra. Ninguém consegue nada trabalhando sozinho sem essa capacidade organizadora. E ele põe todo mundo na porta tal, fica fulano na porta outra, tal. E cada um reconstrói um pedaço do muro e sabendo que pode ser atacados. Então a coisa doida é que o pessoal estava lá, né, com a ferramenta de trabalho na construção do lado e com o outro a espada. O muro ficou pronto em 52 dias. Era praticamente impossível, humanamente falando, a reconstrução daquela cidade no período em que aconteceu. Mas isso aconteceu porque, em primeiro lugar, este povo se uniu e, principalmente, se uniu ao propósito de Deus para aquele lugar e para toda a humanidade, porque a reconstrução de Jerusalém e a reconstrução do templo era a preparação para a vinda do Salvador do mundo. Então por isso que os salmistas vão falar o tempo todo: Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Deus é a minha torre forte, Deus é tudo. Deus é minha bandeira, Deus é o meu escudo, Deus é tudo. Por quê? É Ele que pode mudar a situação, é Ele que pode fazer qualquer coisa, é Ele que me dá força também. Uma coisa que eu acho lindo, que Deus sempre fez, mas Jesus mostrou, quando Ele vai embora, Ele fala assim: olha, eu não vou prometer para você que vai dar tudo certo, eu não vou prometer para você que a sua vida vai ser 1000 maravilhas, que você não vai passar por nenhuma dificuldade, mas eu prometo para você, estarei com você até o fim dos tempos. Então, Ele estando junto, por que a gente tem que fugir? A ideia é, se Deus está lá, então vale a pena ir até o fim junto com Ele. A história de Neemias nos mostra que quem crê não foge. Não foge diante das adversidades, dos problemas ou quando precisa escolher entre a própria vida e a salvação de outras pessoas. É o exemplo dele que nos inspira a continuar lutando. Afinal, quem tem o caráter de Deus não pode fugir.